Terceira geração do modernismo. A terceira geração do modernismo, ou fase pós-modernista, representa o último momento do movimento modernista no Brasil. Também chamada de geração 45, a última fase do modernismo começa em 1945 e se estende até 1980. Alguns estudiosos pretendem apontar o fim do modernismo na década de 1960. Outros ainda afirmam que o modernismo está presente até os dias atuais. Os escritores desse período possuíam uma atitude mais formal, em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade desenvolvido na semana de 1922. O contexto histórico. O movimento em que surge a terceira geração do modernista no Brasil é o período menos conturbado em relação às outras duas gerações. Ou seja, é a fase de redemocratização do país, visto em 1945, termina o Estado Novo em 1937-1945, que fora implantado pela ditadura de Getúlio Vargas. Em nível mundial, o ano de 1945 é também o fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Entretanto, tem início da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, a corrida armamentista. As principais características da terceira geração modernista são academicismo, passadicismo e retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentação artística, ficção experimental, realismo, fantástico, contos fantásticos, retorno à forma poética, valorização da metria e da rima, influência do parnasianismo e do simbolismo, inovações linguísticas e metalinguagem, regionalismo universal, temática social humana, linguagem mais objetiva. Prosa modernista. Lembra-se que o modernismo no Brasil está dividido em 3 gerações, sendo a prosa o tipo de texto mais explorado na terceira fase. De tal modo, os tipos de prosa do período são classificados segundo sua temática. Prosa urbana. A principal característica da prosa urbana é a sua ambientação nos espaços da cidade em detrimento do campo e do espaço agrário. Nesse estilo, destaca-se a escritora Lígia Fagundes Telles. Prosa regionalista. A prosa regionalista observa, por outro lado, aspectos do campo, da vida agrária, da fala coloquial e regionalista, por exemplos, na obra de Guimarães Rosa. Prosa intimista. Por sua vez, a prosa intimista é determinada pela exploração de temas humanos e, portanto, é mais íntima, psicológica e subjetiva. Esses aspectos são observados nas obras de Clarice Lispector e de Lígia Fagundes Telles. Poesia modernista. Ainda que a prosa tenha sido o tipo
de texto mais explorado na terceira geração modernista, a poesia é apresentada mediante aspectos de equilíbrio. Por isso, os poetas desta fase eram chamados de neoparnasianos, ao fazerem referências às principais características da poesia parnasiana. Preocupação com a estética, metrificação e versificação, busca da perfeição, culto à forma. Autores e obras. As principais obras desta fase são João Cabral de Melo Neto, 1920 a 1999, conhecido pelo poeta do engenho. João se destacou na prosa e na poesia pelo rigor estético apresentado em suas obras. Pedra do Sono, 1942. O Engenheiro, 1945. E Morte e Vida de Severina, 1955. Clarice Lispector, 1920 a 1977, se destacou na prosa e na poesia com um destaque lírico e intimista, Perto do Coração Selvagem. 1947, A Cidade Sitiada. 1949, A Paixão segundo G.H. 1966, A Hora da Estrela. 1977. João Guimarães Rosa, 1908 a 1967, foi um dos maiores poetas do Brasil, sendo que a maioria de suas obras são ambientadas no sertão. Destacam-se Sagarona, 1946, Corpo de Baile, 1956, Grandes Sertões Veredas, 1956, Primeiras Histórias, 1962. Ariano Suassuna, 1927 a 2014, defensor da cultura popular brasileira. Suassuna escreve romances, peças de teatros e poesias, dos quais se destacam Os Homens de Barro, 1949, Alto de João da Cruz, 1950, O Rico Avarento, 1954, o autor da Alto da Compadecida, 1955. Lígia Fagundes Telles escreveu romances, contos e poesias, sendo uma das suas marcas a exploração psicológica das personagens em sua obra. Ciranda de Pedra, 1954, Verão no Aquário, 1964, Antes do Baile Verde, 1970, As Meninas, 1973. Geração 45 não mudou muito entre as outras gerações. Teve o retorno do parzianismo, né? E dos poemas, das giras, né? E das rimas. O contexto histórico foi da Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial. O modernismo foi um movimento artístico do século XIX no Brasil, que iniciou-se na Semana da Arte. Eu destaquei aí Macunaíma.
de Mário de Andrade também foi um dos poetas também, né, bem conhecido. Herói é um livro, Herói Sem Nenhum Caráter, é um livro publicado em 1928 por Mário de Andrade, considerado a sua obra-prima, escrito em pouco tempo, mas fruto de pesquisas anteriores que o autor fazia sobre as origens e as especificidades da cultura e do povo brasileiro. Narra a história do herói índio Macunaíma, desde seu nascimento na selva até sua morte e transfiguração, uma trajetória movimentada e aventuresca em que é ajudado por seus irmãos e outros personagens em busca de uma pedra mágica, o Muiraquitã, que havia recebido de seu grande amor, Sei, a mãe do mato, mas que fora perdida e acabada em posse de Piaimã, um gigante comedor de gente que vivia como abastado burguês em São Paulo. A obra é de difícil classificação no sistema dos gêneros literários. Sua estrutura tem elementos de muitos gêneros combinados, mas é muito elogiada como um experimento linguístico e literário extraordinariamente original e bem-sucedido, que esconde sua erudição na aparente facilidade com que integra modos de falar e elementos de crônica, lendas, ditados e contos folclóricos de todo o Brasil, em uma narrativa coerente, vigorosa, ágil e cativante. Também é admirada como uma penetrante reflexão sobre a cultura e a sociedade brasileira, sua história, seu presente e seu destino. O místico e o mágico fluem livremente ao lado da realidade concreta e muitas vezes se transfiguram, impregnando-a de novos significados. O protagonista é um personagem tão complexo, imprescindível e pouco definível quanto o formato da narrativa. Alterna entre os momentos de aguda perspicácia e estupidez, entre a mansidão e a brutalidade, entre a grandeza e a vilânia. É, como efeito, um ser sobre-humano dotado de poderes mágicos e vive operando prodígios. Seu caráter e modalidade foram os padrões em particular, bem como sua sexualidade exuberante e irrefreada, têm sido objetos de intensa exploração, crítica e debate. O livro hoje é largamente conhecido no Brasil e seu protagonista saiu das suas páginas para ir viver no imaginário coletivo da nação, tornando-se um ícone popular.
na mídia e na cultura popular. Formou-se um persistente imagem de Macunaíma, com um retrato do brasileiro médio. E o seu modo de viver é entender o mundo, geralmente enfatizando traços negativos e preguiça, inconstância, libertinagem, covardia e pouca confiabilidade. Mas, para a maioria dos críticos recentes, esta visão é um estereotipo pouco fiel à realidade. É verdade que a acidentada e excitante carreira do herói acaba em uma grande derrota. Ele perde tudo ao que dava valor e tudo que dava sabor à sua existência. Perde seus amores, sua família, seu império e de toda sua tribo se extingue. No final, solitário e desiludido, deixa o mundo e vai para o céu, transformando-se numa constelação, porém reivindicando a diversidade e a miscigenação que marcaram a formação do país, normalizando o imprevisto e incorporando a liberdade à imaginação. A poesia e o maravilhoso ao cotidiano, ele tem sido entendido pelos pesquisadores muitas vezes como um anti-herói, um símbolo da resistência ao colonialismo, à massificação, à homogeneização e à higienização ética e cultural, aos preconceitos, um símbolo de preconceitos e discussões hegemônicas. Um contraponto ao racionalismo frio e deslumbrante, ao mundo das convenções, das regras físicas fixas, dos horários rígidos e dos valores superpostamente eternos e universais, cujas mensagens permanecem viva e pertinente para o presente. A controvérsia de fato cercou a obra desse seu lançamento em 1928, surgindo em um momento em que os intelectuais modernistas procuravam tanto descobrir como redesenhar a verdadeira identidade nacional, trabalhando num contexto conservador, enfrentando a herança ainda muito viva do passado monárquico e colonial, e lutando para abrir um caminho legítimo e novo para um futuro que não dissemiam com clareza. A volumosa bibliografia crítica que Macunaíma produziu e produz, sendo um dos livros brasileiros mais estudados de todos os tempos e preenche de polêmicas sobre o seu significado, seu aspecto estéticos e suas implicações morais, culturais, políticas, históricas e sociais, porém a crítica o reconhece consensualmente como uma obra-prima e como um dos maiores marcos do modernismo literário brasileiro e, se não o maior.
É a obra muito estudada também por pesquisadores estrangeiros e foi traduzido por várias línguas, tendo se tomado uma das obras canônicas da literatura brasileira. Já foi adaptada para o cinema, os quadrinhos e o teatro e serve como frequente referência em vários domínios artísticos e culturais. Macunaíma é geralmente considerado um fruto paradigmático do modernismo brasileiro, um movimento que procurou romper com tradição, definindo um período de questionamentos e buscas por formas de pensamento e expressão que fossem mais adequadas a uma conjuntura que transformava rapidamente sobre o impacto de mudanças sociais, do processo científico e tecnológico, da industrialização, da urbanização e de novos modos de entender a sociedade, inaugurados por correntes filosóficas e políticas, como o anarquismo e o marxismo. No campo da cultura e da arte, o futurismo e o cubismo e o dadaísmo, o expressionismo e surrealismo revolucionaram a Europa, introduzindo a abstração do irracional e a liberdade expressiva, estendendo seus efeitos ao Brasil. Entre os pioneiros das novas tendências no país estavam Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho, Menotti del Pichea, Graça Aranha, Vilas Lobos, Manuel Bandeira, Anita Mafaldi e Vitor Brechet. Em 1922, com a participação de muitos pioneiros, foi organizada a Semana da Arte Moderna, tida como o marco inaugural do movimento.